Olá, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar o informativo 706 do STJ, começando por um julgado de direito administrativo que foi, inclusive, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, portanto, aqui eu ressalto a relevância desse julgado. E o caso diz respeito à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada em uma ação civil de improbidade administrativa. Então, nós sabemos que a ação civil de improbidade administrativa, ela possui um procedimento específico regido por sua respectiva lei, a Lei de Improbidade Administrativa, sendo que no artigo 7º dessa lei, nós temos a previsão da chamada medida cautelar de indisponibilidade de bens. E segundo a legislação, essa medida ela poderá ser decretada quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito. Diante disso, então, a autoridade administrativa que estiver conduzido o inquérito representará ao Ministério Público para a indisponibilidade de bens do indiciado, do investigado. Essa indisponibilidade de bens, então, ela recairá sobre os bens que sejam suficientes a assegurar o integral ressarcimento do dano ou, então, sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Então, pessoal, em termos gerais, trata-se basicamente de uma medida cautelar que visa assegurar, resguardar que, ao final da ação de improbidade administrativa, em caso de eventual condenação, haverá patrimônio suficiente por parte do indiciado para que ele possa arcar com as despesas a que ele for condenado, seja o ressarcimento do dano, seja eventual multa, dentre outros. Vejam que a literalidade do artigo 7º se refere apenas aos casos de ato de improbidade que causar lesão ao patrimônio público ou que ensejar o enriquecimento ilícito. Mas aqui eu acho importante ressaltar que o STJ ele já possui um entendimento consolidado no sentido de dar uma interpretação sistemática a esse dispositivo. Portanto, essa medida de indisponibilidade, essa medida cautelar de indisponibilidade de bens, ela poderá ser decretada não só nos atos que causem enriquecimento ilícito, ou que ensejem dano ao erário, mas também nos atos de improbidade administrativa que causem violação aos princípios da administração pública. Lembrando que todas essas espécies de atos de improbidade administrativa estão previstos na Lei de Improbidade Administrativa. Além disso, importantíssimo que nós lembremos que essa medida ela pode ser decretada independentemente do periculum in mora. Então, trata-se de uma exceção à regra segundo a qual as medidas cautelares elas podem ser concedidas diante de periculum in mora, ou seja, diante de uma situação de urgência que justifique a imposição daquela medida. Aqui isso não é necessário, portanto não é necessário comprovar, por exemplo, que o indiciado está dispersando, se dissipando de seu patrimônio. Ao contrário, basta que se esteja presente de potenciais atos de improbidade administrativa para que essa medida possa ser decretada de acordo com as formalidades previstas na lei. Pois bem, feita essa introdução a respeito da medida, voltemos ao questionamento inicial. Será que é possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada em uma ação de improbidade administrativa? Lembrando, pessoal, que como nós vimos no dispositivo, essa indisponibilidade de bens, ela irá recair sobre os bens que poderão assegurar o ressarcimento integral do dano ou então sobre os bens que possam possibilitar a devolução do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. E aí, então, questionou-se se a multa civil, que também é uma sanção prevista na Lei de Improbidade Administrativa, ela pode ser levada em consideração na decretação dessa medida de indisponibilidade de bens. E o STJ entendeu que sim, que essa inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada em uma ação civil de improbidade administrativa, inclusive nas demandas ajuizadas com base na prática de conduta que resulte em ofensa aos princípios da administração, isso também é possível.
Vejam que o STJ, ele considerou aqui que a finalidade primordial da medida, como eu ressaltei, é justamente assegurar que a eventual condenação futura, ela poderá ser efetivada, ela poderá ser cumprida. Portanto, ela deverá recair sobre a integralidade dos bens que sejam necessários a tal objetivo. Então, não necessariamente serão todos os bens do indiciado, mas aqueles que sejam, que representem um valor suficiente a dar conta da eventual condenação futura imposta numa ação civil de improbidade administrativa. Isso também se aplica, de acordo com o STJ, igualmente aos casos de atos de improbidade administrativa que resultem em violação aos princípios da administração pública. Até mesmo porque também nessa espécie de ato administrativo poderá ser imposta uma multa civil nos moldes previstos na Lei de Improbidade Administrativa. Por que, então, também não se considerar esse valor nessa espécie de ato quando for feito o cômputo, o cálculo de quantos serão os bens suficientes a assegurar eventual condenação futura e, portanto, quais serão os bens abrangidos por essa medida de decretação de indisponibilidade de bens, tá certo? E com isso nós finalizamos esse primeiro julgado, na sequência continuamos.